Olá, queridos. Shalom e uma excelente manhã, tarde e noite a cada um de vocês. Depende do horário que vocês estiverem assistindo esse conteúdo. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Roberto Silva, professor de teologia, hebraico e grego, e compartilho com meus queridos alunos do curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, grego e outros cursos modalidade presencial e à distância, o conteúdo que eu adquiri entre alguns anos de formação, do bacharel em teologia ao doutorado em ciências da religião. Também com nossos queridos inscritos aqui no canal, que desde já eu direciono um grande abraço para cada um de vocês. Hoje nós vamos estar falando sobre a importância de se estudar as línguas bíblicas para uma análise hermenêutica, uma exegese mais aprofundada. Só que antes disso, você que não é inscrito no canal, assiste os conteúdos, gosta, nos dá essa força, se inscreva no canal, badala o sino, ative as notificações para você sempre ser notificado dos nossos novos conteúdos. Dê um like e também nos ajude compartilhando para que outras pessoas conheçam o canal e o nosso canal ele possa crescer. Queridos, quando falamos de exegese, estamos falando de um recurso da hermenêutica. Quando falamos de hermenêutica, estamos falando propriamente de interpretação. Então, o hermeneuta é o intérprete da Bíblia. O exegeta, ele utiliza-se de recursos hermenêuticos a partir de passos metodológicos. Então, para se fazer exegese, tem que conhecer os passos metodológicos que o levará a construir uma análise exegética de um determinado texto. Esses passos eu acabo compartilhando em curso, porque são vários e são um pouco complexos. Mas o primeiro passo seria a identificação de um bloco literário, que nós chamamos de perícope, e a partir do momento que identificamos a perícope, a submetemos a uma tradução literal, ou seja, do hebraico para o português para o Antigo Testamento, do grego para o português para o Novo Testamento. Então, para se fazer exegese com profundidade, você precisa conhecer o hebraico para analisar os textos do Antigo Testamento e o grego para analisar os textos do Novo Testamento. E não tem como ser diferente. Então, para os estudiosos, estudantes da Bíblia, professores de escola dominical, irmãos que ministram aula em GC, célula, curso básico de teologia, estudo bíblico, se você quiser ir mais profundo nos seus ensinamentos, você precisa partir das línguas que o texto foi escrito. Bem, queridos, tudo isso muda muito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Alguém saberia me dizer qual é o nome da cidade que Jesus nasceu? Bem, se você disse Belém, tá quase certo. Porque Jesus nasceu na cidade de Beit Lehem. Então, Beit Lehem. Beit é casa, Lehem é pão. Então, casa de pão. Belém vem do Almeida, que traduziu a Bíblia em português e mudou o nome de lugares e até de personagens. Vamos lá para João 1:1, né? Então, só a parte A de João 1:1. En arque en hologos. Né? Em
que é em mesmo, é uma preposição, arque, princípio, en é um verbo, era, ro é o artigo definido, o logos, podemos deixar logos mesmo. Quando optamos traduzir logos por palavra ou verbo, nós teremos que justificar, porque já existia um conceito helenístico da ideia de um logos, né? Você tem o logos em Heráclito, você tem um conceito de logos no mundo grego e tem que se analisar se João ele não faz uma certa adaptação do conceito do logos helenístico por trás da sua literatura, por trás do Evangelho joanino. Então tudo isso vai se fazer lá na frente na análise exegética. Então não dá nem para começar a analisar se você não conseguir trabalhar o grego e saber identificar o grego, né? O texto que muitas pessoas conhecem do hebraico, Gênesis 1. Vamos precisar abaixar aqui um pouquinho para vocês. Pronto. Então, ó, do hebraico agora, né? Bereshit bara Elohim. Quase todos já ouviram alguém pronunciar isso. Tá, mas eu preciso não simplesmente memorizar, eu preciso entender, né? Preciso escrever, preciso saber como funciona para que eu consiga analisar isso, né? Então, por exemplo, o Bereshit, isso aqui é o B, se escreve de trás para frente. O B é em, o Reshit, princípio, o Bará é um verbo, criou, e o Elohim eu posso deixar Elohim mesmo, tá? Agora na hora de eu analisar lá na frente, na parte da exegese, eu posso destacar o verbo bará, que seria o verbo criar. Eu posso destacar Elohim. Elohim seria um dos nomes da divindade adorada no Antigo Testamento, que tinha vários nomes, entre várias tradições judaicas que estavam muito vinculadas à sua região, se era um grupo nortista, sulista, que tinham uma visão mais javista de chamar Deus por tetragrama, ou uma visão mais eloísta de chamar Deus de Elohim. E aí o Almeida traduz Elohim por Deus. É bem complexo, porque Elohim é plural, o in em hebraico é plural, e ele já coloca Deus na singularidade. Então seria possível manter os nomes, manter os verdadeiros nomes. Por exemplo, em princípio criou Elohim, os céus e a terra, e não substituir Elohim por Deus. O nome da cidade que Jesus nasceu, não precisaria colocar Belém, porque ele não nasceu em Belém, o nome da cidade era Beit-Lehem. O nome do pai da fé, que ele chama de Abraão, não precisa ser Abraão, porque o nome dele não era Abraão. O nome dele era Avraham. Não Abraão, mas Avraham era o nome dele. E a sua esposa, Sara mesmo. Então, quando você começa a estudar o hebraico, você já vai tendo acesso ao verdadeiro nome dos personagens, aos verdadeiros lugares. Quando você for fazer uma análise hermenêutica dos termos, que nós chamamos também de análise filológica, não filosófica, análise filológica. Quando você for fazer a análise filológica, você vai olhar o termo, a origem, a questão etimológica, o significado, a semântica, e você vai abrangendo aquele conhecimento do texto pela linguagem, submetendo ele aos métodos. Então, para tudo isso, tem que saber grego e tem que saber hebraico, tá?
Nós oferecemos um curso de hebraico, a modalidade à distância de 1 ano, ou de grego de 1 ano. Ou para quem quiser um curso já pronto, EAD, com aulas gravadas, eu tenho um curso de hebraico de 20 aulas e eu tenho um curso de grego de 34 aulas. Todas já gravadas, vocês têm acesso à assessoria também, que eu mesmo forneço para vocês. Então, aqueles que quiserem adquirir os nossos cursos de grego ou de hebraico, tanto presencial como à distância, ou as nossas aulas gravadas com as nossas assessorias, conte conosco. O contato é o 11 970 98 42 32. Ficamos por aqui. Aqueles que ficaram conosco até aqui, novamente eu reforço, se inscrevam, dê um like e compartilhem. Que o Elohim vos agracie com toda sorte de bênção. Shalom e até o próximo vídeo.